Minha mina deu toda a nossa grana pro ex dela. Dei um choque nos dois. Meu nome é Duncan. Tenho 28 anos. Até semana passada, eu achava que tinha a vida controlada. Morava com a Mariana há 1 ano. Relacionamento de 2 anos no total. Apartamento pequeno, mas era nosso. Rotina tranquila, trabalho fixo, planos pro futuro. Nada de luxo, mas também nada de drama. A gente conversava sobre casamento. Não era aquela empolgação de adolescente, era coisa séria. Adultos tentando fazer as coisas direito, sabe? Depois de 1 ano juntos, a gente decidiu abrir uma conta compartilhada. Objetivo claro, juntar grana para casar e dar entrada numa casa, simples assim. Agora, as contribuições não eram iguais. Eu ganhava bem mais que ela, muito mais. A Mariana trabalhava meio período, salário apertado. E tudo bem, eu topei bancar 70% do que entrava na conta todo mês, às vezes até mais. Nunca reclamei, achei justo, achei que valia a pena. Para botar aquela grana lá, eu cortei tudo. Roupas, só o necessário. Netflix, Spotify, essas paradas. Cancelei, sair com os amigos. Esquece, viagem. Nem pensar, vendi até uns troços que estavam pegando poeira aqui em casa. Não era sacrifício dramático, era investimento. Eu acreditava que estava construindo algo sólido. A Mariana sempre agradecia. Falava da festa, de como ia ser a casa, dos planos para os próximos 10 anos. Nunca escondi o celular, nunca mudou os horários, nunca deu motivo para desconfiança. Zero sinais vermelhos. A gente não brigava por dinheiro, esse assunto estava resolvido entre nós. Pelo menos era isso que eu pensava, agora presta atenção nesse detalhe, porque foi isso que salvou minha vida depois. Eu sempre fui paranoico com segurança de banco. Tinha medo de alguém roubar meu celular principal e entrar nas minhas contas, então eu guardei um celular antigo em casa, sem chip, só com Wi-Fi. Todos os aplicativos de banco estavam instalados nesse aparelho, eu só usava ele para fazer transferência ou conferir extrato. Ficava guardado numa gaveta do escritório. A Mariana sabia que ele existia, mas eu jamais imaginei que ela pudesse, enfim, o celular não tinha senha complexa. Por quê? Porque eu confiava em quem morava comigo. Esse negócio de ter 2 celulares é muito bom. Foi a jogada de mestre. Um dia qualquer, sem nenhum alerta prévio, eu decidi conferir a conta. Não por desconfiança, era só curiosidade. A gente ia falar com o corretor em uns meses, ver opções de casa. Queria saber quanto tinha acumulado. Abri o AP e entrei na conta. Saldo, Précero, 1000 B. Sei que era bug. Fechei o API, abri de novo, atualizei a tela 0 absoluto. Primeira reação, confusão, não dá para sentir pânico de imediato, fui no histórico, lá tava, uma transferência recente, valor total, tudo que a gente tinha juntado foi para outra conta e não era fraude. Era transferência normal, feita com os dados corretos. Liguei para o banco na hora, falei com a atendente, expliquei a situação, ela conferiu no sistema e me disse, com a maior tranquilidade do mundo, não tem nenhum registro de fraude, senhor. A transferência foi feita de um dispositivo autorizado, pedi mais detalhes. Ela confirmou, foi do mesmo celular que eu sempre usava para as operações, nenhum alerta de segurança, nenhuma tentativa de acesso forçado. Data, hora, valor, tudo batia com o dia anterior. Horário em que eu estava trabalhando fora de casa, insisti que eu não tinha feito aquilo. Ela repetiu, segundo o sistema, estava tudo certo. Desliguei, fiquei parado. Era aquela sensação estranha, quando você sabe que algo está muito errado, mas sua cabeça ainda não quer aceitar. Comecei a pensar, quem teve acesso ao celular? A resposta era óbvia e dolorosa, Mariana. Quando cheguei em casa naquela noite, tentei agir normal. Jantamos juntos. Conversa de sempre. Ela estava tranquila, carinhosa, zero nervosismo. Depois do jantar, pedi pra gente conversar. Falei que tinha conferido a conta, que o dinheiro não estava lá. Perguntei se ela sabia de alguma coisa. Ela me olhou em silêncio, não pareceu surpresa. Mas também não estava preparada, baixou a cabeça, demorou uns segundos. Aí soltou, sim, eu usei o dinheiro. Usou? Como assim? Usou? Aquilo era nosso, para nossos planos. A gente nunca conversou sobre tirar, ela respirou fundo. Foi uma situação complicada, eu não tive escolha. Perguntei direto, o que você fez com o dinheiro? Ela desviou o olhar. Começou a mexer nos pratos da mesa. São coisas que acontecem. Amor. Para isso que serve poupança, né? Para emergência. Isso não responde minha pergunta. Esse dinheiro não era só seu. Eu devia ter sido consultado. O que aconteceu com a grana? Silêncio pesado. Ela largou os pratos na pia. Apoiou as mãos ali, cabeça baixa. Vários segundos se passaram. Mariana, para onde foi o dinheiro? Ela levantou a cabeça, olhos vermelhos, mas sem lágrimas, me encarou por um segundo e desviou de novo. Eu tive que dar pro Oscar. Oscar. Não lembrei dele na hora, repeti mentalmente tentando lembrar. Oscar? Quem é Oscar? Ela não respondeu, e foi aí que eu entendi. Oscar, seu ex-namorado. Ela acenou que sim, devagar. Sim, desculpa. Era questão de vida ou morte. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi só raiva, foi decepção, traição, aquele tipo de dor que você não consegue nomear. Dei um passo para trás, passei a mão no rosto. Você deu todo o nosso dinheiro pro seu ex? Duncan, por favor.
Não é como você tá pensando. Então explica. Porque agora mesmo parece que você pegou o dinheiro que a gente juntou durante um ano e entregou pro seu ex, sem me falar nada. Ela começou a falar rápido, como se quisesse soltar tudo antes que eu interrompesse. O Oscar perdeu uma grana enorme em aposta. Muito mais do que ele podia pagar, devia pra gente perigosa. Ele me ligou desesperado, chorando, dizendo que iam machucar ele se não pagasse. Você sabe como o Oscar é. Sempre teve problema com o jogo, aposta esportiva, cassino, site online, nunca soube parar, isso eu lembrava. Ela já tinha comentado vagamente sobre ele, que o relacionamento tinha acabado mal, que as apostas tinham sido o motivo. Ele perdeu até uma casa por causa disso. A família tentou ajudar várias vezes. Ninguém conseguiu parar ele. Eu terminei porque não aguentava mais ver ele se destruindo, e ainda assim você decidiu ajudar. Agora, com o nosso dinheiro, eu não podia deixar ele morrer, Duncan. Ele me ligou dizendo que estava sozinho, que não sabia o que fazer. Eu não consegui ignorar, o sangue subiu e eu não importo. Nossos planos não importam. A casa, o casamento, tudo que eu abri mão durante um ano não valeu nada, claro que você importa. Isso não tem a ver com você, tem tudo a ver comigo. Esse dinheiro eu coloquei a maior parte. Eu cortei coisas, eu ajustei minha vida. E você decide entregar sem me falar uma palavra sequer? Ela começou a chorar, não deu tempo de te consultar, era urgente. Véi, eu teria explodido nessa hora. Respeito à frieza do cara, quem conseguiria se manter nessa hora? O que você faria no lugar do Op? A discussão escalou. Eu andava de um lado para o outro. Ela ficava parada, como se aceitar os gritos fosse parte da penitência. Sabe o que mais dói? Você usou o celular velho, sabia exatamente como fazer, sabia onde estava, sabia que eu confiava em você. Eu não achei que fosse tão grave. Pensei que você ia entender. Perdi a paciência de vez entender. Que você ainda fala com seu ex, que você deu nosso dinheiro para ele, que decidiu sozinha sobre algo que afeta nós dois. Ela levantou a voz pela primeira vez, não foi fácil para mim também? Eu também tô sofrendo, não parece? Parece que você tomou uma decisão e esperava que eu simplesmente aceitasse, silêncio longo. Ela secou as lágrimas com a mão. Eu precisava ajudar ele. Apesar de tudo, eu ainda sinto carinho por ele. A gente dividiu anos da nossa vida. Não dava para deixar ele sozinho quando estava desesperado. Aquilo foi o golpe final. Carinho. Depois de tudo isso, você ainda sente carinho por ele? Ela não respondeu de imediato, só acenou que sim, não é amor. Mas ele importa para mim. Ele me ligou desesperado. Eu não consegui ignorar. Me senti responsável e por mim? Você não se sentiu responsável? A briga acabou ali, não porque resolveu, mas porque não tinha mais nada a dizer naquele momento. Eu estava furioso, confuso, machucado. Ela estava chorando, repetindo que não sabia o que fazer, que agiu por impulso. Naquela noite, dormi no sofá, tentando processar tudo. Quando o sol começou a raiar, tomei uma decisão, peguei chave e carteira, saí do AP sem fazer barulho. Precisava de ar distância. Primeira coisa que fiz, liguei para um advogado que conhecia. Não éramos próximos, mas eu tinha o contato, contei tudo. Conta compartilhada, dinheiro tirado sem eu saber, celular usado, destino da grana. Ele me ouviu em silêncio quando terminei. Ele suspirou. Olha, se a conta estava no nome dos dois e ela era a terceira autorizada, legalmente ela podia movimentar sem sua aprovação. Não tem muito o que fazer. Como assim não tem? Era dinheiro para um propósito específico. A gente nunca combinou isso, eu entendo, mas juridicamente é complicado. Não parece fraude bancário. Sinto muito, sensação de impotência total. Não era só o dinheiro, era sentir que não tinha saída. Me levantei. Andei pela praça, sentei de novo em outro banco. Tava quase chorando, mas as lágrimas não saíam. Era só uma pressão constante no peito. Respirei fundo. Tentei ligar para um outro advogado especializado. Contei tudo desde o começo. Relacionamento, conta conjunta, dinheiro acumulado, transferência, confissão da Mariana. Falei também o que o outro advogado tinha dito. André ouviu sem me cortar. Fazia perguntas pontuais. Quando algo não estava claro, quando terminei, ele disse: então o dinheiro foi retirado sem seu consentimento explícito e usado para um fim completamente diferente do acordado entre vocês? Exato. Mas me falaram que não dá para fazer nada. Esse advogado me explicou que isso é abuso de confiança, e dependendo de como apresentar os fatos e das provas, pode até configurar roubo. Não é simples como ela era a terceira autorizada e pronto. Contexto importa muito? Sério que dá para fazer alguma coisa? Sim. Mas preciso te ver pessoalmente para revisar tudo. Extrato, mensagem, acordos, tudo. Antes disso, você tem como entrar em contato com o ex? A pergunta me pegou de surpresa. Acho que sim. Nunca falei direto com ele, mas dá para tentar ligar. Perfeito. Se conseguir, grave a conversa. Não confronta, não acusa, só deixe ele falar. Essa ligação pode ser chave. Olhei para o celular na mão. Quando tiver a gravação, me liga. A partir daí, a gente vê como proceder. Liguei para Mariana alguns minutos depois. Oi, Mariana. Saí para tomar um sol. Tô pensando melhor? Oi, tá tudo bem. Tô sim. Fiquei pensando no que rolou ontem. Acho que fui muito duro com você. Silêncio breve. Eu te amo como ninguém nesse mundo.
Não quero que a gente acabe por causa disso. Você é o amor da minha vida. Não quero te perder. Do outro lado, ouvi a respiração dela mudar. A voz começou a quebrar. Obrigada, amor, fico muito feliz de ouvir isso. Acredita que eu tive que fazer aquilo? Não foi pra te machucar, eu sei de verdade. E tava pensando, talvez a gente pudesse falar com o Oscar. Tipo, chegar num acordo. Ela hesitou um segundo. Sim. Ele até falou que ia pagar de volta. Por isso que eu disse pra você não se preocupar. Então não vou me preocupar. Mas sabe, gostaria de falar com ele de homem pra homem. Eu também já passei por perrengue. Acho que a gente pode se entender, sério, sim. Só pra saber como ele pretende devolver e tal. Fica tranquila, não vou ser agressivo, eu sei, amor. Te conheço, você não é má pessoa. Manda o contato dele pra mim. Mando sim, daqui a pouco volto pra casa. Vou levar sua comida favorita. Ela sorriu do outro lado, dava pra ouvir, te amo. Eu também, desliguei. Deixei o celular em cima da mesa da lanchonete onde eu tava. Fiquei olhando pro vazio alguns segundos. Minutos depois, Mariana mandou o contato do Oscar. Antes de ligar, ativei a gravação automática de chamada. Minhas mãos não tremiam, pelo contrário, tava estranhamente firme. Oi, Oscar, aqui é... O Duncan, sim, quem? Duncan, namorado da Mariana, ele começou a rir. Não foi risada nervosa, foi deboche, claro, o otário. A Mariana falou muito de você, só queria saber como você pretende pagar o dinheiro de volta. A Mariana disse que você ia devolver. Oscar riu de novo, pagar? Jamais vou dar nada pra vocês. A idiota da Mariana engoliu a história toda. Igualzinha sempre foi, fácil de manipular, e você, pelo visto, também, esse dinheiro já era. Valeu pela moral, e nem pense em chamar polícia ou fazer gracinha. Conheço gente que faz você sumir do mapa sem ninguém perguntar nada. Fiquei em silêncio. Deixei ele continuar, deixei ele falando e salvando tudo. Depois encerrei a ligação, fiquei olhando a tela do celular, gravação salva. Esse Oscar cavou a própria cova. Nunca subestime um cara quieto com prova gravada. Não voltei para casa. Fui direto para o escritório do André na mesma tarde. Quando cheguei, expliquei rapidamente o que tinha rolado e entreguei o celular com a gravação. André sentou e ouviu tudo sem me interromper. Conforme o áudio avançava, a expressão dele mudava. Quando terminou, eu te disse que essa ligação seria chave. Aqui tem ameaça direta, extorsão e admissão implícita de fraude. E a Mariana, sua namorada, também está envolvida. Não como vítima inocente, como parte de um abuso de confiança claro, os dois erraram feio. Esse cara e sua namorada não sabem a que estão expostos. E acredite, isso apenas começou. Depois daquela tarde, tudo andou mais rápido. André não perdeu tempo. No dia seguinte, já tinha apresentado denúncia formal. Anexou a gravação completa, os extratos, as movimentações bancárias e minha declaração detalhada. Eu achava que o processo era sempre devagar, burocrático, cansativo. Não foi, a ligação mudou tudo, segundo André. Não era só uma transferência indevida. Naquela gravação, o Oscar admitiu que não ia devolver. Fez ameaças diretas contra mim e ainda sugeriu que podia arrancar mais dinheiro através da Mariana. Isso tornava o caso bem mais sério. 2 semanas depois, André me ligou de manhã. Tem uma coisa que você precisa saber. Investigaram os dados do Oscar. Apareceram antecedentes. Não só um, vários. Caso antigo de roubo à mão armada. Outro de invasão de domicílio. Um terceiro por posse de droga em via pública. Nada recente. Mas o suficiente para as ameaças não serem levadas na brincadeira, isso explica o jeito que ele fala. E também porque é tão importante agir rápido. André não pediu para eu ir depor na hora. Pelo contrário, me recomendou manter distância e cortar contato com a Mariana. Seguindo o conselho dele, bloqueei ela de tudo. Ligação, mensagem, rede social, não queria explicação. Não queria desculpa, precisava me proteger emocionalmente. E legalmente, naquela mesma noite, fui morar na casa de um amigo próximo. Contei tudo com calma. Ele não me julgou, não deu sermão. Só ofereceu um sofá e silêncio. Foi o suficiente? Enquanto isso, André seguiu no ataque. Dias depois, me informou que tinham ido atrás da Mariana também. Foi uma citação formal. Ela teve que ir prestar depoimento, segundo o advogado. A versão dela desmoronou rápido. Admitiu ter usado o celular antigo. Admitiu ter feito a transferência sem me consultar. Admitiu ter entregue o dinheiro para os caras, sabendo que não tinha garantia real da devolução. Tentou se pintar como alguém que agiu por medo e compaixão. Não isentou ela de nada, mas tinha um problema, explicou André, é que ela não só violou um acordo de casal, ela violou a confiança legal de uma conta compartilhada com propósitos específicos. E isso tem consequências. O processo avançou em semanas para Mariana, aplicaram multa pesada, não só devolver o valor exato que tinha tirado. Tinha que pagar uma sanção adicional que passava do que a gente tinha juntado. O juiz considerou agravante o fato da maior parte do dinheiro não ser dela e ter havido engano deliberado. Ela ia ter que pagar tudo, Oscar? Esse não teve sorte. Ameaças gravadas. Os antecedentes pesaram muito. Condenada a 2 anos de prisão por extorsão e ameaça, sem negociação.
Quando André me deu a notícia, não senti alegria. Também não foi alívio imediato, foi mais parecido com cansaço. Como se meu corpo finalmente entendesse que podia baixar a guarda durante esse tempo, Mariana tentou me contatar por todos os meios possíveis, números diferentes, e-mails, contas novas. Até pediu para amigos em comum falarem comigo. Todo mundo dizia a mesma coisa, que ela estava arrependida, que não. Pensou que ia escalar assim, que nunca quis me perder, não respondi. Os pais dela também me procuraram, foram respeitosos. Mas insistentes, disseram que a Mariana estava destruída, que cometeu erro grave, que merecia compaixão, tenha piedade. A mãe dela falou uma vez, ela te ama, não discuti. Não expliquei, só não respondi. Quando o processo encerrou, voltei pro apartamento pela última vez. Fui com meu amigo. Não queria ir sozinho, entrei. Senti que aquele lugar já não me pertencia mais. Cada objeto carregava lembrança que eu não queria mais carregar. Peguei minhas coisas. Roupa, documento, umas fotos antigas que esqueci de jogar fora. Não deixei nada que pudesse gerar mais conversa. Fechei a porta. Entreguei as chaves. Hoje moro com esse amigo. Não é a situação ideal. Mas é tranquila, tô reconstruindo minhas rotinas aos poucos. O dinheiro perdido dói. Mas não tanto quanto teria doído continuar vivendo uma mentira com o tempo. Entendi uma coisa que antes eu não queria aceitar. Mariana não me traiu num ato só. Foi uma série de decisões conscientes. Escolheu não me consultar, escolheu mentir, escolheu proteger alguém que já tinha provado ser destrutivo, e eu finalmente escolhi não ficar. Aprendi que amor não justifica tudo, que compaixão mal direcionada vira dano, que confiar não significa parar de se proteger. Hoje não sinto rancor. Também não sinto nostalgia, sinto claridade. Oscar, 2 anos de cadeia. Mariana, multa que vai levar anos para pagar. Eu, conta zerada, mas dignidade intacta. Ela tentou me ligar 9 vezes na última semana, eu não atendi nenhuma. Se você chegou até aqui, deixa o like. Essa história precisa ser vista. E se você passou ou conhece alguém que passou por algo parecido, comenta aí embaixo. Vamos trocar ideia.